Oi gente, aqui é a Mi Band. Hoje nós vamos começar com mais um capítulo de Escolinha de Streamers. Na verdade é o primeiro capítulo. Sejam muito bem-vindos e a gente vai fazer essa stream aqui voltada pra gente poder colocar quais são as partes mais importantes que a gente tem que treinar pra poder virar streamer. Ok. Primeira dica que eu dou é uma dica de ouro, só que ela é muito voltada pro povo do Facebook. Por quê? Porque o povo do Facebook gosta muito de, tipo assim, quando divulga as streams, colocar o follow por follow. Qual que é o problema do follow por follow, de fazer follow por follow no Facebook, aqui, no Valorant, em algum jogo que você divulgue jogando online, coisas assim? O follow por follow faz seu canal parecer cheio sem ter engajamento. O que deixa a gente, streamer, triste e desanimado. Porque imagina assim, você chegou na live de um coleguinha. E essa live do coleguinha tem tipo 1000 e tantos seguidores. Ana Diomina, é só pra eu não ter problema se alguma vez eu tiver num dia chatting com alguém falar palavrão ou coisa assim, eu não quero que rebata em mim. Então minhas lives são sempre mais 18 pra poder me proteger. Então, aí você chega num canal que a pessoa tem 3.000 seguidores e tem só 5 viewers assistindo. Hoje pode, Ana. Hoje vai ser uma live bem voltada pra como virar streamer. Então, aí você vai olhar aquilo e vai achar muito esquisito, não é? Vai. Tipo assim, você tá num canal, a pessoa tá cheia de gente inscrita, mas só tem 5 pessoas assistindo, 3 pessoas assistindo. Isso faz parecer como se a pessoa não fosse tão legal assim. O pessoal que chega do nada olha pra aquilo e vira, ué, essa pessoa, tipo, não consegue manter o público dela aqui. E aí isso aí desanima a pessoa e tira seu engajamento. Aqui. Segunda dica que vocês podem anotar: interaja com seu chat. Interaja, interaja, interaja. Eu tenho como... Laila Fluffy, não é tadinha, porque isso aí é consequência de falso engajamento. Quando você tem muito seguidor e pouca gente vendo live, costuma ser porque você fez essa coisa que eu tava indicando que você não pode fazer, que é falar o follow por follow, entendeu? De quando você vira pra alguém e fala assim, por favor, me dá o follow, eu deixo follow no seu canal, me deixa um follow na Twitch que eu te dou um sub no YouTube e coisa assim, cria um falso engajamento que depois a consequência é isso que você trouxe, de tadinho. Que a pessoa fica com muito seguidor e pouca gente vê na live, fica muito esquisito, entendeu? Ei, Nacheira! Então, a segunda dica é exatamente o que eu tô fazendo agora. Interagir deixa o público feliz, como disse o Pluto. A gente tem que conversar com o nosso chat. Porque se a gente não conversa com o nosso chat, eles não têm por que ficar com a gente. Ei, The Geek, seja muito bem-vindo. Quando a gente interage com o chat, é assim que a gente começa a criar a nossa comunidade. Se você chega numa live de alguém e a pessoa tá em silêncio, encarando a tela, sem falar nada, você vai ficar um pouquinho frustrado. O que entra... Sim, fazer live é muito desgastante. O que entra num segundo tópico importante: conheça o seu conteúdo. Como assim conheça o seu conteúdo? Você é o tipo de pessoa que ao fazer uma stream, você quer, tipo assim, todo mundo quer isso. Você quer entregar alguma coisa para as pessoas. Você tem que identificar o que você está integrando. Qual que é o seu conteúdo em si? Como assim a questão do conheça seu conteúdo? Se você é uma pessoa que joga muito bem e não sabe interagir direito com o chat, etc., lógico, você não vai ficar fazendo live de just chat. Ao invés disso, você vai fazer live de gameplays diferenciadas. E aí você tem que saber que é esse o seu destaque. É nisso que você é bom. Então é isso que você vai divulgar, é isso que você vai fazer ser o seu conteúdo principal e o carro-frente da sua stream. No meu caso, é realmente essa questão de interagir com o chat. Eu sou uma streamer de variedades,
Mas é como se eu fosse fazer, a maior parte das vezes, uma stream de GeoChat em 24 horas, só que com joguinhos passando no fundo. Obrigada pelo follow, Pinguim Ninja. Eu também tenho isso no Shiro, de às vezes não tem assunto. Sendo que o meu tipo principal de live é justamente esse de GeoChat. E é aí que entra um outro ponto que é importante a gente trazer na escolinha de streamer. Você não tem que preocupar com, por exemplo, o que vai fazer mais números para sua stream, o que vai trazer mais espectadores, o que vai te fazer crescer mais em follows. Quando você conhece o seu conteúdo, você sabe o que você tem de fazer para conseguir melhorar ele. Por exemplo, no Shiro, seu foco é realmente GeoChat ou o seu foco é fazer gameplay? Quando você fizer isso e identificar qual que é o seu foco, você sabe no que você tem que trabalhar. Eu, ultimamente, minha média estava caindo muito a quantidade de gente que estava aqui. Porque eu estava ficando sem assunto, sendo que meu foco é GeoChat. Então, o que eu fiz? Eu tirei minha noite ontem para poder pesquisar coisas de assuntos legais de conversa no Pinterest. E é isso que tem que ser nosso foco. Ei, Eve, ei, Jack. Então, a gente tem que focar em melhorar o nosso conteúdo. Se o nosso conteúdo for gameplay de um jogo específico, isso é estudar o jogo. Tipo, sei lá, meu conteúdo é focado no Genshin Impact. Aí eu tenho que gastar horas do meu dia podendo buildar personagens legais, estudando o assunto e por aí vai. Agora, meu conteúdo é GeoChat, eu tenho que arranjar papo pra falar com o povo. E aí é isso, você não ignora quem tá no chat, independente do seu estilo de live, e você tem que focar em qual é o seu tipo de conteúdo. Quando você identifica isso, sua stream provavelmente vai crescer de forma orgânica. Por exemplo, você não vai ter que ficar falando: oh, pelo amor de Deus, me segue, pelo amor de Deus, me assiste, pelo amor de Deus, faz isso. Você vai estar fazendo a coisa interessante e o público vai vir naturalmente. Que nem o Pluto falou. Você tem que focar nessas coisas que melhorem o seu conteúdo, não na questão de número de gente. Ok. Uma hora chega alguém. Isso aí eu já vi um monte de streamer fazer isso. Na real, até mesmo meu primo que tá aí no chat e um amigo meu que chama Ice Dark, eles já tiveram épocas que eles estavam assim. Eles falavam: uma hora chega alguém pra assistir, aí vai valer a pena, aí vai ser legal. Deixa eu ser bem sincera com vocês, amigos. Não vai chegar ninguém se você não botar a boca do trombone e divulgar. Você tem que avisar o mundo que você tá fazendo a live. As pessoas não vão te conhecer se elas não tiverem de onde te conhecer. Avisa seu grupinho de amigos. Pede nem que seja um lurquinho maroto. Por exemplo, eu tenho 5 amigos mais ou menos que são de um grupo de RPG meu que estavam aqui comigo todos os dias quando eu comecei. Eles não participavam do chat, porque eles tinham mais coisas para fazer, mas eles estavam no lurk. Isso aí já ajuda você a começar a ter uma visibilidade, nem que seja para o algoritmo da stream. Depois disso, que você tem uma médiazinha inicial, você tem que realmente divulgar. Aí você vira para mim e vira assim: Pandi, onde é que eu vou divulgar minhas lives? Você fez a pergunta certa, amigo. Em grupos de streamers. Como assim? Dá exclamação Discord aí pra vocês verem uma coisa. Quando vocês dão exclamação Discord no meu chat, aparece o link do meu Discord. Nele tem uma aba de utilitário chamada Divulgação. Não só eu, mas muita gente tem essa aba no Discord deles. Você precisa achar streamers que falem da mesma coisa que você. Quando você achar esses streamers, você vai começar a ter... Sim, bem na hora, né? Exato! E aí, tipo assim, quando você entra nesses outros lugares, você vai ter lugares para poder divulgar. Ontem ou anteontem eu fiz uma pesquisa com meu próprio chat perguntando de onde eles me acharam. Teve gente que me achou pela Twitch por causa dos recomendados. Já eu explico como é que funciona o algoritmo, tá? Eu não sei ele direito não, mas eu sei que funcionou pra mim.
Teve gente que me achou justamente nessa divulgação pelos colegas. Jabuti, obrigada pelos 10 bichos. Exatamente, o Iago me achou no Discord da Nekawa, comigo divulgando. Você conhece gente, você faz amigos, você se divulga no server dos outros. Bitches, mas só tem que seguir uma regrinha, né? Vamos todo mundo ficar atento a isso. Aí eu já entro nesse assunto também, F. Qual que é o detalhe que a gente tem que ficar atento? Você só vai se divulgar onde puder divulgar. Tem streamer que não tem área de divulgação no canal dele. Você não vai se divulgar desse jeito. Desse jeito fica feio. Desse jeito você tá quebrando regras, você vai queimar seu filme. Depois eu falo mais jeitos de se divulgar. Mas o principal é você se divulgar entre gente que já conhece essa coisa de stream. Ache um grupo de apoio no WhatsApp. Entra no canal de outras pessoas que tem o Discord. Vai fazendo esses caminhos que vocês chegam lá. Tá, aí por exemplo, você fez isso tudo, mas você fica assim, mas eu não conheço gente que tem esses canais de Discord pra poder falar. Como você vai achar eles então? Vá na stream dos colegas. Procura gente na Twitch que tem um conteúdo semelhante ao seu. Ou um conteúdo que você gosta de assistir. Um conteúdo que você gosta de consumir e que é similar ao seu. E fica conversando no chat. Você não vai ficar pedindo ajuda. Você não vai falar me divulga, nem nada disso, porque isso é feio. Mas você vai estar lá para você poder conhecer outras pessoas. Quando os outros streamers perceberem que você tá lá sempre, você pode mandar, por exemplo, um sussurro pra pessoa. Tudo bem, right? Obrigada pelo lyric. Quando você não tem muito tempo para poder ficar investindo em networking, de ir na stream dos colegas, puxar papo, ficar fazendo essas coisas, você pode, ao invés disso, avisar que você não tem esse tempo. E aí você chega e deixa o lurk. Você avisa, tô aqui, tô te apoiando, não tô conseguindo ficar por conta do trabalho, da escola, da faculdade, disso, de aquilo. Mas você avisa, eu tô te apoiando, eu tô com você, a gente tá junto. É 0 dicção da Punch, pelo visto também é zero ortografia. Aí quando você faz isso, as pessoas passam a te conhecer. Exato, que nem o F tá falando, onde aparece tenta puxar papo. A maior parte dos amigos streamers que eu fiz desse jeito, porque a humana não tem muito tempo pra poder ficar passeando na stream do outro, tentar virar uma streamer profissional no sentido de fazer contatos, essas coisas. Ela simplesmente acha as pessoas, fala tu, bom dia, Bad Black, acha as pessoas, participa um pouquinho do chat, deixa o lurk, mostra que ela tá interessada, dá essas dicas, por exemplo. Eu tento ajudar muitos streamers que estão crescendo no início, eu tento ajudar quem tá no mesmo caminho que eu. Eu elogio quem tá grande e falo assim, nossa, eu quero ser que nem você quando eu crescer. Esse tipo de coisa. E aí você não vira tipo, me divulga. A pessoa, quando ela percebe que você é um streamer, se você tá sendo legal, vai te ajudar de forma orgânica. Às vezes você tem que avisar mesmo. Tanto que muitas vezes eu já virei pro próprio chat aqui, já achei gente, eu virei, como assim? Você não me avisou que você também fazia stream? Eu te apoiava. Só que é o tipo de coisa realmente... Eu sugiro você, se você fizer amizade com algum streamer, estiver gostando da live dele, avisar ele depois de uns 3 dias que você também faz stream. Depois de uns 3 dias você vira e fala assim, ó, gente, é só pra te informar, eu tenho que sair pra fazer minha live, um treco assim. Você não vira, me divulga, que isso queima muito seu filme. Eles te ajudaram com um gás imenso por causa que você pediu pra eles no início, porque eles... Ah, os amigos do meu primo, achei que era do seu primo. Sim, essa coisa dos contatos, sabe? Quando você tem esse networking, ele dá certo. Exato, right? Eu já dei branco porque não me que abrir live, coisa assim. Só que aí é a questão realmente de quando você mostra isso de forma natural. Você não entrou na stream do coleguinha só pra falar pra ele te divulgar. Você entrou na stream do coleguinha porque você quer apoiar ele, você gostou dele e por consequência, ele provavelmente vai gostar de você também te divulgar. O que me leva ao ponto de associação. Você só quer se associar a gente que é similar a você.
Imagina, sei lá, eu tô mandando gank pra um monte de gente que é preconceituosa, que é machista com piadinha ruim, esse tipo de coisa. Ia pegar muito mal pra mim. Ei, James, aí o que a gente faz ao invés disso? Por isso que você tem que conhecer qual é o conteúdo das pessoas que você tá ajudando, você tá pedindo ajuda. Então você não vai ficar realmente nessa questão interesseira de ficar fazendo contato dos outros pra crescer. Exato. Você tem que saber o que a pessoa vai fazer. Você pode dar bronca, você pode controlar mais ou menos nisso por causa da associação. Você acha que a pessoa é sua amiga, você não é responsável. Ajuda muito, Pluto. Por exemplo, o Iago aí do chat me conheceu pela área de divulgação de outro canal. Esse tipo de coisa. Você vai falando com as pessoas, você vai conhecendo elas. Se você achar, por exemplo, que o canal tá em um alinhamento mais ou menos com o seu, você dá o gank, você recebe o gank, você faz essas associações. Mas se você descobrir que tem uma coisa que não dá certo com você, você corta. Você não precisa ficar com medo de fazer o networking. Porque tem isso também, né? Quando a gente fica com muito medo de falar e aí a gente não consegue conversar com ninguém, avisar que é streamer, essas coisas. Não, se você que se associou sem querer com alguém que era machista, você descobriu que era machista, você retifica isso com a sua comunidade, com o seu público e não ganka mais a pessoa, não faz mais um apoio assim aberto. Você não precisa brigar com ninguém também, é só você consertar o seu erro. E você quer evitar esse tipo de coisa. Por isso você vai tentar se associar só com gente que você tem realmente essa questão dos interesses alinhados. Ok, respirar fundo e ir pro próximo tópico. Sobre... Não, eu acho que isso aqui ainda não. A questão de raids e etc. É legal muito a gente poder ajudar uns aos outros com raids. Por isso eu sugiro todo mundo que quer começar a fazer stream, que tá entrando no mundo da stream na Twitch, a entrar na Streamholics. Eu não tenho nada de relacionado com eles, eu entrei no time deles por conta da quantidade de gank que eu punha. Eu não tenho nada associado com eles além disso. Só que eu já recebi gank por conta da Streamholics. Porque quando a gente divulga muito lá, a gente, por exemplo... Quando a gente tá no início, principalmente, a gente não tem quem gankar. Porque a gente ainda não fez isso de criar a comunidade. Então, a gente conseguir gankar uma pessoa que tá com pouco viewer, que nem você, que você pode achar eles dentro da Streamholics, você consegue começar justamente a fazer esses contatos, a criar essa comunidade com outros streamers pequenos. E a coisa mais gostosa que tem é poder crescer junto. E aí com a Streamholics dá pra fazer isso. Ei, Loss, como é que você tá? Como é que foi seu dia? E aí quando você consegue fazer isso, dar os ganks nos outros, 1 hora chega seu dia. 1 hora você vai receber um gank também. E esses ganks podem ser de 3, 4 pessoas. Ou podem ser de 150, 200, 300 pessoas. Também acontece. Eu conheci a Lady, que muita gente aqui do chat conhece, num gank que ela me deu de 150 pessoas. Eu não conhecia ela, era simplesmente pela Streamholics. Eu fiquei tipo, uau, quanta gente! Aí depois eu conheci ela e dou lurk nela todo dia agora. A mesma coisa pode acontecer com você. Tanto se você der o gank no coleguinha, você receber novos amigos que vão te dar o lurk todas as vezes que você abrir, quanto você receber um gank grande de um coleguinha que você não conhecia, não esperava, simplesmente porque você tá lá na Streamholics e tem um assunto similar ao da pessoa. Tá bom. É isso, a Streamholics é muito importante pra quem tá começando. Ok, sobre monetizar. Todo mundo quer dinheiro, né? Quem não quer dinheiro? Como é que a gente recebe dinheiro na Twitch, então? Primeiro, a maior parte do dinheiro que a gente recebe na Twitch não vem da Twitch. Ele vem de gente. Ele vem de pessoas. E você tem que lembrar disso. As pessoas que dão sub, elas estão pagando algo pelo sub. Mesmo o Prime ainda é algo pelas pessoas. As pessoas dão donate. As pessoas dão bits. E por isso mesmo, você não tem que pensar na Twitch como se fosse uma entidade sem rosto que vai te dar dinheiro no final do mês se você for um streamer famoso.
Tive os 2 meses pra cá, nem só assistir VTube. Pelo menos assim, a nossa comunidade te abraçou, né, Herve? Pluto, eu já vou entrar na questão da monetização de ad também. Mas primeiro a gente vai na coisa do donate. Até mais, right? Aí, o que a gente faz? A gente tem que ser essa coisa de contato com o chat. E a gente tem que ser sincera com ele e não virar um pedinte. Ninguém quer dar dinheiro pra alguém porque essa pessoa tá pedindo. Isso dá um mal-estar muito grande, vira uma obrigação. Tira todo o gosto de você poder tentar ajudar alguém. Porque aí você não tá fazendo porque você quer ver essa pessoa ter sucesso. Você tá fazendo porque ela tá pedindo. Que fica muito chato. Então, como é que eu vou ganhar donate se eu não vou pedir donate? Você vai mostrar que o donate existe. Ô James, fica assim, eu ainda vou tentar transformar isso num vídeo do YouTube. Aí o que você faz? Você faz as metas. Você cria meta de bit, meta de sub, meta de donate. E vocês mostram que elas existem. Vocês não vão ficar pedindo, vocês não vão ficar falando o tempo inteiro do assunto. Vocês simplesmente vão deixar elas existirem em algum canto da sua tela. Pode ser que nem tá aqui no momento, eu tô deixando elas escondidas porque eu quero que isso fique no YouTube, não no Twitch. Vocês podem deixar mensagem automática no chat aí do lado, falando como é que funciona a questão dos donates. Já te respondo, viu, Red? Só terminar de falar desse assunto. Você pode avisar de tipo 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, e aí você explica pra que raios você quer o dinheiro. Porque é legal você receber os donates pra te ajudar, mas a pessoa não sabe se você vai simplesmente comprar um sushizão no iFood ou se você vai investir na stream. E tudo bem você comprar um sushizão no iFood, desde que a pessoa saiba que ela tá financiando isso. Ei, Pepe! Por exemplo, comigo, eu falo que todo o meu dinheiro de donate, de stream, de tudo que eu recebi, vai direto pra stream de novo. Porque eu não tenho o setup que eu quero. Então eu vou atualizar todo o setup do meu computador. Eu vou conseguir um segundo monitor, talvez até mesmo um terceiro. Eu vou investir num model que seja só meu, porque esse aqui foi um presente que fizeram pra mim, mas eles usaram só recursos gratuitos. Eu vou fazer tudo pra minha stream ser top de linha e eu conseguir ter mais sucesso. Depois disso, já conversei com o chat, já conversei com os mods, já conversei com todo mundo que eu planejo dividir 33% dos meus lucros pras coisas. Como assim? 33% eu vou embolsar. Literalmente embolsar. Eu posso investir em comprar jogo novo, posso investir no sushizão do iFood, posso investir em roupa nova, o que eu quiser. Estica! Os outros 33% eu vou colocar em pagamento. Porque, por enquanto, eu tenho uma comunidade maravilhosa que me ajuda nas coisas. Eu tenho mods que trabalham pra mim. Eu tenho um colega meu que tá fazendo as edições dos vídeos que eu vou pôr no YouTube. Obrigada pelo follow, Nath. Isso tudo eles estão fazendo de graça. Então, eu sei que por enquanto eu também tô trabalhando de graça. Eu não tenho como pagar eles pra fazer isso. Mas se eu fizer sucesso na stream, eu planejo que esse dinheiro vá para um pagamento deles. E os últimos 33% eu planejo doar. Eu planejo doar porque vocês estão fazendo os donates para me fazer feliz e eu quero fazer outras pessoas que precisem mais disso do que eu felizes também. Mas é isso, sobre a monetização, a maior parte vem disso, de donate de gente. E a gente tem que lembrar que essas pessoas precisam saber pra onde vai o dinheiro deles. O que é que eles estão ajudando você a comprar, tá bom? Então, é fundo de emergência, Iago. Eu sou em matemática e esses 33 não existem. É 33,333333331% não sobra. Sobre a propaganda, que comentaram aí que logo que vocês entraram tiveram propaganda do Spotify. Tem muita gente que pensa na monetização, pensa nisso das propagandas e não pensa no caso dos donates e etc. Sendo que a propaganda, ela dá um valor mínimo de lucro pro streamer.
Mas elas são legais de existir porque ainda assim elas dão um valor de lucro pro streamer. Se eu não me engano, é coisa na casa dos centavos a cada 1000 pessoas que vê a propaganda. Mas isso já ajuda ao longo prazo. Então coloquem sim propagandas na sua stream quando vocês já virarem afiliados. Mas pelo amor de Deus, não exagera. Aí que nem o Horta Racing trouxe, R$3,50 a cada 1000 pessoas que vêm a stream. Mas não exagera, coloca uma propaganda passando a cada meia hora, que isso já tá mais do que o suficiente. Você ao longo prazo vai conseguir uns centavinhos de dólar sem ter que fazer muito esforço, entre aspas, o que é legal. E você vai estar ajudando a plataforma que tá ajudando a gente a se divulgar. Sasuke, 755. Ok. Então é isso, não exagera na propaganda, lembra de usar ela, porque que nem o Horta Racing trouxe, $3,50 é um valor significativo, e isso é gostoso de se ganhar, mas não foquem nela. Coloquem ela com uma quantidade assim razoável. Você não quer que seu foco do canal seja propaganda, isso seria péssimo, tanto para você quanto para os seus viewers. Pet. Cada pela carinha, Natasha. Eu caí. Ajeita. Ok. Outra ideia que é super legal, que ajuda vocês a lidarem com o algoritmo e com a conquistar um público, que é a coisa que o pessoal mais pergunta, tanto pra mim quanto pra desconhecidos. Exatamente. Rapidinho, vou voltar para o que Capivara disse. A propaganda impede que o pessoal enfie propaganda neles. A cada ad que aparece automaticamente na minha stream, a gente impede uma pessoa nova no canal de entrar recebendo esse ad de entrada. Então é muito interessante vocês manterem isso. E o Iago trouxe $3,50 pro real, é muito dinheiro. Exato, dá quase 2 centavos do Brasil por view de propaganda. Então vocês estão ajudando muito o streamer. Continuem assim. Ô Erv, nada... Just do it! Make your dreams come true! Obrigada pelos beats, Capivara Jabuti! Tá. Onde é que eu tava? Eu ia dar dica de algoritmo e de manter uma comunidade. Ok. O pessoal mais pergunta pra gente é como vocês conseguem um público grande o suficiente pra vocês manterem uma comunidade. Como é que vocês conseguem, sei lá, aquelas 5, 10 pessoas que você não conhece na vida real, que vêm pro seu chat, estão te apoiando praticamente todos os dias. O segredo tá na programação. Você faz uma programação e você segue ela. Ei, Dave, na Twitch você só existe quando você tá online. Quando você não tá online, você não existe. Não é que nem o YouTube, que você pode ir nos vídeos antigos da pessoa e ela tá lá o tempo inteiro. Ok, que na Twitch tem os VODs, mas ninguém vai num canal de um desconhecido e fica assistindo o VOD. Ei, Pixie, como é que você tá? Você vai no canal das pessoas e você assiste o que tá passando na hora. Você pode assistir o vídeo, que seria eu falando aqui, ou você pode assistir quem ela tá hospedando. Você não vai ficar assistindo o VOD, a menos que você goste muito do conteúdo da pessoa antes de ir naquela página. Você já me conhecia, você gostou de mim, você quer ver outros vídeos meus, você vai nos VODs. Se não, você não vai atrás de mim. Na Twitch a gente só existe quando a gente tá online. Também tá bem, Pixie, tô dando dicas de streamers. O Pluto fica de sentinela esperando a stream de alguém. Mas ele, por exemplo, não deve ter tanto hábito de olhar os VODs das pessoas. Mesmo tem gente que tem esse hábito, por causa que eles já conhecem o canal da Twitch. Mas no geral, todo mundo só espera você ficar on. Então, ao ter uma programação e seguir ela, seu público vai saber quando você existe. Hoje eu recebi uns 5 follows novos já de uma vez que vocês estão aí no chat. O que eu posso dizer pra vocês? Que eu vou ter live de novo amanhã à noite. Então vocês já sabem que se vocês estiverem aqui amanhã à noite, vocês vão me ver outra vez. Vocês sabem quando voltar a consumir meu conteúdo. E essa coisa de você saber quando consumir o conteúdo do outro faz você poder voltar.
E é por isso que eu trouxe que isso ajuda a criar uma comunidade. Exato, não tem como conversar fora dos VODs. Ei, Mirelle. Ei, Alder. Como é que vocês estão? Sim, tem lives que deixam os reruns, né? Com as coisas passando sempre. Eu não sugiro fazer isso, mas aí é uma questão pessoal minha. Vocês podem fazer, isso aí não tá no tema da escolinha do stream. Mas então, ao que você tem uma programação, você pode fazer até aquela hype. Vocês lembram quando vocês eram crianças e assistiam Pokémon todos os dias às 5 horas da tarde? A pessoa pode estar no trabalho cansada e pensar assim, não, mas tá tudo bem. Quando eu for pra casa, chegar lá e sentar nesse horário, eu vou abrir o Twitch, tal pessoa vai estar lá e eu vou ter essa companhia. Entra de novo na questão de você conversar com o chat. Eles sabem que eles não vão estar sozinhos de tal horário a tal horário se você tem uma programação. Exato, aí o Eve falando. Quando você tem essa programação, as pessoas voltam. Quando você tem a programação, você cria uma comunidade. E quando você tem uma programação em dias específicos, você pega de aliado o seu algoritmo na Twitch. Como assim? Eu não sei certinho como funciona o algoritmo da Twitch. Nossa, sim, receber feedback que você melhorou meu dia, obrigada, é a melhor coisa. É muito gostoso. E você pode fazer isso para as pessoas mais quando as pessoas sabem quando voltar. E as redes podem vir 11 ou 120, tá certíssimo isso. Ei, Kabut, hoje é escolinha de streamer, tô dando dica pro pessoal que quiser virar streamer. Continuando na questão da programação e indo pra área ao invés do comunidade, mas pra área do algoritmo. A Twitch beneficia pessoas que fizerem lives certos zero dicção, dá zero pra ela. Certos momentos da semana. Ela beneficia no algoritmo quem faz live todos os dias, quem faz live no domingo e quem faz live segunda, quarta e sexta. Aí fica difícil mesmo, mas tem que ver qual que você quer ver mais e usa o lurk nas outras. Ei, Festa, um salve pros seus amigos Kaique, Best e Liam. Eu normalmente não mando salve, tá? Porque muita gente usa salve de bait. Mas então, eu só mandei pro Festas porque ele é regular, então eu sei que não ia ser bait. Ao fazer live nesses horários e dias que eu falei que são os interessantes pro algoritmo, acontece uma mágica que eu não sabia que acontecia, eu não acreditava que acontecia, mas acontece. Você começa a entrar nos recomendados. Então, é interessante que se você realmente quiser levar a live a sério, você pegue e faça um horário estudando o algoritmo na Twitch. Vocês podem só seguir o que eu falei, porque eu sei que esses estão certos, ou vocês podem digitar no Google e procurar algoritmos da Twitch que encaixem com sua programação. Eu, por exemplo, faço live todos os dias, mas a Humana e eu somos muito ocupadas. Então, durante os dias de semana, minhas lives não passam de 2 horas. O que tem muita gente que fala que é tempo muito curto, muito pouco tempo pra live. Então acaba que eu costumo, tipo assim, falar pra você procurar o que é melhor pra você. Tem gente que acha que só vale a pena fazer live a partir de 4 horas, esse tipo de coisa. Mas aí entra uma dica que eu vou dar como ser humano, como gente que se preocupa com vocês e não como streamer. Foco na sua saúde mental. Coloca limite. Você não tem que fazer live todo dia. Você não precisa ficar exausto falando eu tenho de fazer live, que bosta esse tipo de coisa. Porque se essa live se tornar algo pesado pra você, você tem que tirar o seu tempo. Você tem que descansar. Você tem que focar na sua saúde. Então, tudo bem você fazer um hiatus pra evitar o burnout, esse tipo de coisa. Até o povo famoso faz isso. Então, é legal você fazer isso tudo pra criar uma comunidade, etc. Mas você tem que ter uma segurança de que quando você cria uma comunidade, as pessoas querem o seu bem. Você pode parar um pouco e voltar depois. Sua comunidade vai entender. Por exemplo, a gente perde média, mas a comunidade continua ali. A diferença do tenho que fazer live e quero fazer live.
A gente quer se divertir na live. A gente quer se sentir bem fazendo live. E eu até trago que tem uma coisa extra. Se você entrar no Tenho que Fazer Live, ainda tá tudo bem. Porque nos trabalhos, na vida real, tudo cansa. Que nem o Pluto trouxe. Fica cansativo. Mas você pode fazer isso desde que você, ao entrar na live, esteja no Tenho que Fazer Live, não quero, tô cansado, não quero. E depois de fazer live, você termine na alegria do ainda bem que eu abri a live. Isso foi muito gostoso. Eu quero ver esse povo de novo amanhã e etc. Por isso, agora se você na hora de encerrar sua live ainda sente eu não devia ter aberto live, eu tô chateada, eu tô cansada, eu devia ter dormido, sua live vai ter sido sem graça. Se você não queria estar lá, eu te garanto que seu chat também não quer estar lá. Se você quer estar lá, seu chat vai querer estar com você. Se você não quer, eles não vão. É simples assim. O chat é um reflexo do streamer. Você quer estar aí fazendo as coisas que você gosta? O chat quer estar aí fazendo as coisas que eles gostam com você. Agora, se ele estiver simplesmente te acompanhando e você tá lá com aquela cara de peixe morto. Ai, tô cansado. Ai, vou pegar o descanso. O chat vai estar falando assim também. Por que eu tô vendo essa live? Eu quero uma coisa pra me relaxar, pra me animar, pra ver gameplay. Aí o seu conteúdo mesmo. Eles não vão estar lá pra poder te ver com cara de bosta. Fazer igual o Caracol faz com vídeo, postar um vídeo e depois outro 4 anos. Você pode fazer isso, mas aí eu considero que você não tá fazendo stream, você tá fazendo um hobby de diversão. O que também é legal. Só que entra a questão lá de cima que eu falei de você ter uma programação. Na Twitch você não existe se não estiver fazendo vídeo. Tanto que é por isso que eu trouxe essa coisa da parcimônia logo depois daquela dica. Pra ninguém interpretar como se eu estivesse falando pra vocês ficarem on o dia inteiro. Tipo, não reconhecer seus limites e etc. Exatamente. O chat é super um reflexo do streamer. Ok. Eu gosto de live de desenho bem animados que me façam dar risada, mas a live de terror também é interessante, porque você pode rir da cara do streamer. Te garanto que é isso. Tá bom. Outra coisa que é interessante lembrar. Eu falei mais cedo de você lembrar qual que é o foco da sua stream. Se é uma stream de chatting, se é uma stream de Valorant, se é uma stream de arte, de ver as pessoas desenhando, que nem a Laila falou. Mas outra coisa que é legal você colocar na sua cabeça pra você entender é o porquê você streama. Você faz isso pra poder tentar fazer uma carreira na stream? Você faz isso porque você quer que seus amigos consigam te assistir e interagir com você? Você faz isso porque você se diverte? Você faz isso porque você quer dinheiro? Quando você sabe o seu objetivo ao fazer stream, você consegue colocar uma direção nela também. Eu faço stream por diversão. Eu me senti extremamente sozinha antes de fazer elas por conta dessa questão da pandemia. Eu não saio de casa, eu não tinha com quem conversar, meus amigos todos têm horários diferentes pra jogar, esse tipo de coisa. 20 coisas ao mesmo tempo, tudo bem, Erg, mas eu tô falando do seu objetivo com a live, não do que você faz a live. Então, se eu pensar, eu quero fazer stream como uma carreira, eu tenho de fazer um plano como se fosse uma carreira. Além de eu investir em aprender sobre o assunto, por exemplo, vindo na escolinha de stream, eu também teria de fazer uma programação que lembrasse isso como carreira. Ninguém fica rico trabalhando 2 horas por dia. Eu poderia fazer uma programação, por exemplo, vou fazer live todos os dias de 5 horas, 2 horas eu vou passar em network, em 1 eu vou passar em divulgação, e aí eu organizaria como se fosse um trabalho. Porque se você quer uma carreira em stream, você tá fazendo como se fosse um trabalho. Isso aí tá tranquilo, você seria um stream de variedades, que nem eu. Eu, no meu caso, faço stream por diversão, porque eu gosto da companhia do chat. Então eu tenho que lembrar disso. Se eu começar a fazer a coisa de um jogo que tá famoso pra ganhar número, sem lembrar que eu faço por diversão, entra de novo aquele fato que eu trouxe anteriormente sobre se eu começar a focar demais em número,
eu esqueço do chat, eu esqueço do que me motivou, eu tenho burnout e eu quito. E aí não deu sucesso. Você tem que saber o que te motiva. Uma das coisas que eu não sou streamer é porque o PC não quer se conectar na internet. Isso me lembra um ponto que eu não trouxe ainda. Burnout, afião, é uma síndrome que tem na psicologia bem recente. Tipo assim, quando o workaholic passa mal. Ele fica, tipo, muito ansioso, ele tem ataque cardíaco, ele tem crise de ansiedade. Essas coisas vão acontecendo, entendeu? É um esgotamento, você não consegue mais fazer as coisas. E isso é porque as coisas perdem o sentido. Então, por exemplo, se eu deixasse de fazer a live por diversão, que é o motivo de eu ter começado a fazer a live, e até o motivo que eu trouxe pra você, que eu não sei se eu queria entrar num grupo porque eu fico insegura de virar uma obrigação, você pode começar a perder o sentido do que eu tô fazendo aqui. E ao fazer isso, você vai se esforçando, e você perde do pra onde você tá indo. Eu te entendo, eu vejo a live mesmo tendo a noite. O que entra no ponto que eu queria colocar extra. Qual ponto é esse? Você tem que começar. Pra você ser um streamer, você tem que começar. Você não precisa de ter um overlay bonito. Você não precisa de ter um quarto que nem esse que eu tô fazendo aqui. Você não precisa nem mesmo de ter uma câmera. Você precisa ter um computador e a boa vontade. O resto você vai construindo no caminho. Exemplo super tosco. Eu comecei a fazer stream, meu computador era velho. Ele não funcionava. Exato, ou um PS4. Pode ser um PS4 ao invés de computador. Ele era velho, ele não rodava nada direito, eu não conseguia jogar as coisas, mas eu tinha essa questão do objetivo, que era ser legal com o chat, conversar com pessoas, conhecer gente, e a boa vontade. Eu fazia minha live com um bonequinho PNG no canto da tela, ao invés do Keymesh, porque o Keymesh chupava muito a CPU, jogando Ice Litter, que é aquele jogo de browser, na internet, porque eu não conseguia jogar um jogo decente. Não precisa de uma net decente necessariamente, Hervey. É isso que eu tô falando, precisa da boa vontade pra começar. E se você ser centrado o suficiente pra não ficar puto quando as coisas dão errado. Porque se você é simpático com o seu chat, cria uma comunidade, vocês vão crescendo juntos, tem justamente essa força do crescendo junto. Eu, por exemplo, comecei usando só o headphone do meu headset, sabe? O microfone. E aí, meu microfone do headset quebrou. E eu fiquei sem ter como fazer ele. Só que eu recebi a doação da comunidade e comprei um microfone. Daqueles com braço articulado e essas coisas assim, ó, que legal. É tipo esse aqui. E aí eu tô com um desses, na vida real. Porque a comunidade me ajudou. Eu não sabia colocar chat fofo. Eu não sabia colocar emoticon na tela que nem tá aparecendo. Eu não conseguia fazer nada disso. E aí vocês foram me ensinando. E foi assim que eu escolhi meus mods, só pra contar o segredo. Eu escolhi meus mods porque as pessoas que estavam mais me ajudando na prática. Quem que não quer ser streamer? Eu acho que a maioria quer hoje, Pluto, porque o foco da live é esse. Se eu virar streamer VTuber, você muda, na moral. A cada 5 minutos passa moto, carro. Exatamente, aí eu trago a questão. Você não precisa nem da webcam e você não precisa necessariamente de um microfone pra ser streamer. Como assim? Tem muito streamer que faz sucesso, que, por exemplo, é mudo. Você simples, que nem a Scream me trouxe. Você tem que ter a disponibilidade pra lutar pelo que você quer. E aí volta aquele tema. O porquê que você faz stream? Você se diverte com isso? Se você se diverte, foca nisso. E aí a pessoa, por exemplo, não tem microfone, ela digita no chat. A internet falha, ela digita no chat também, usando 3G do celular, falando, eu volto daqui a pouco. Você não tem um webcam, você pode simplesmente colocar um PNG que mexe, ou então fazer um VTube que tem uns que simplesmente você aponta em algum lugar da tela e ele vai. E tem VTube que tem personagemzinho pronto, tem personagemzinho que é liberado, esse tipo de coisa. Tanto faz.
Aí o Afion tinha webcam e levou 2 meses pra abrir. Eu fazia stream de webcam. E aí isso me deixava um pouquinho burnout, que eu tenho que me arrumar, o pessoal vai me zoar, como eles vão querer que eu tô bonita, vão chamar os outros de gado, vai ter um tanto de complicação. E foi por isso que eu virei VTube. Porque é confortável. Você tem que fazer a parte mais difícil de virar streamer ou de qualquer profissão no mundo. É dar o primeiro passo. Você tem que começar. E a partir do momento que você começou, você tem que levar a sério. Mesmo se for for fun. Porque quando eu queria fazer for fun e não focava em fazer live diária, por exemplo, não focava em conversar com o chat, esse tipo de coisa, eu não crescia. Então, você quer crescer? Cria uma comunidade. Para isso, você vai no chat dos outros, conversa com os outros, faz amizade. Não é interesseiro, é amizade. Porque as pessoas da comunidade da Twitch querem a mesma coisa que você. Eles querem crescer, no caso de você fazer amizade com outros streamers, ou querem que você cresça quando você cria uma comunidade de viewers pro seu chat. Tem a Gabi e o Kabuti, conhece também, ela é muda, mas a live dela é muito boa. Viu? A live é boa. Tem uma streamer que faz arte com comissão ao vivo. Os velocidade do stream escreve no chat, não consegue conversar. Sim, Kabuti, mas aí ele pode criar uma coisa pra escrever na tela, ao invés de escrever no chat. Você cria a sua estratégia. Laila, eu vou criar a dica pra VTube num outro vídeo, porque eu acho que tem muita gente aqui hoje que é streamer tradicional. E aí eu ficar falando muito de VTube poderia ficar meio chato pra eles, sabe? Exato, escrever na tela, como se fosse uma legenda. Aí você lê só partes do chat. Pandy, eu tô em uma comunidade, mas quando o streamer sabia que o chat começou a fazer live, todo mundo da comunidade vê a live dela. Exatamente, porque você cria isso de crescer junto. Se o Cardoso começar a fazer live, ele é um dos meus moderadores, você acha que eu não vou super hypar ele? E aí entra um outro ponto. A gente vai hypar os nossos amigos, mas quando a gente começa a fazer um pouquinho de sucesso, e aí eu nem acho que é muito sucesso, não, é só um pouquinho, porque a gente fez isso de conhecer a comunidade, a gente muitas vezes fica em dúvida de quem a gente ajuda. Por exemplo, se eu encerrasse a live agora, 36 pessoas, isso já é um gank significativo. Pra quem que eu ia mandar? Como é que eu escolho? Como é que eu faço isso? Eu sempre faço um esquema misto. Gente que me ajudou recentemente, que eu acho legal, e gente que tá com menos viewers. E aí eu deixo minha comunidade decidir. Eu abro uma votação, falo sobre cada uma das pessoas que a gente pode raidar e deixo eles escolherem pra quem que vai a raid. Assim também tem mais chance deles se engajarem com outra comunidade ou não. Ok. Outras coisas interessantes. Sobre contatos e parcerias. Eu já disse isso. Diga com quem andas e que direito quem és. Faça amizade com outros streamers, mas lembra que o conteúdo deles reflete no seu conteúdo. Sobre a comunidade, além da coisa de manter o horário, de conversar com a chat, uma terceira dica, e eu acho que é a última dica que eu vou dar hoje, seja honesto. Seja transparente. Seja você uma pessoa que usa câmera, seja você um VTuber, seja você o que for, seja honesto com o seu chat. Se você vai fazer live, tem dia, é lógico, que você vai fazer uma live de tipo 1, 2 horas só. Ótimo. Mas vai ter dia que você vai fazer live que dura, sei lá, 3, 4, 5, 24 horas. Você não vai conseguir manter um personagem por 24 horas. Eu não ligo quão bom aluno de teatro você é. Se esse personagem não for honesto consigo mesmo, você não vai conseguir manter. Seja você com câmera fazendo caras e bocas, seja você só conversando com o VTube ou com gente normal. Seja honesto, que aí sua comunidade sabe quem é você. Minha comunidade sabe, por exemplo, que eu sou fofa, mas que eu puxo a orelha de todo mundo. Eles sabem, por exemplo, que eu gosto de usar o VTube porque eu tô de pijama nesse exato instante. Não, eu só tenho que configurar o VTube. Eu te ajudo. Perdi tudo, mas você tem toda a razão. Mas
24 horas num personagem não faz sentido. Você vai ficar cansado. Então, vocês têm que lembrar disso na hora de construir uma comunidade. Ô Pluto, é porque não é voz da humana, voz minha. Eu não faço voz de mentira. Eu não forço voz. A minha voz às vezes tá fofa, às vezes ela tá rouca, às vezes ela tá brava. E eu sou sincera quanto a isso. Eu falo pra vocês, eu acho que quando eu olho meu bonequinho mexendo, ela fica mais fofa. E aí, por exemplo, meu primo que tá aí no chat vira pra mim e fala: não, sua voz é fofa até na vida real. E aí eu fico, ok, faz parte. Tem gente que dorme em meio da live, porque tem realmente live de 24 horas. Tem um cara famoso que tá fazendo uma live, ele já tá no dia 24 da live. Realmente, uma live que tem pouco espectador, para de ver a pessoa porque ela não dá atenção à live. Sim, você tem que prestar atenção com o seu chat, conversar. A parte técnica da escolinha de streamer acabou, viu, gente? Já expliquei tudo que eu tinha pra explicar, já fiz a lista de coisas. Tem mais coisa que eu vou querer explicar em outros dias. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer lives específicas, por exemplo, mostrando como configurar o Capamon, gatinho ali em cima, como pôr emote com flutuando. A live específica da escolinha de VTube. Se você tiver dúvida agora, você já pode perguntar, pessoa. Laila, que é a sua dúvida, eu posso tentar responder. Esse tipo de coisa. Eu vou voltar. Isso vai ser um quadro que eu vou fazer da escolinha de streamer para poder tentar ensinar os outros a começar, a conseguir um público, a tentar ficar um pouquinho mais famoso, porque eu acho isso muito gostoso. Mas ter redes sociais também ajuda muito. Então, Pluto, vou ser sincero com você. Rede social começou a me ajudar agora. Antes ela me ajudava zero. Porque eu não tinha rede social nenhuma. Eu não vejo porque um VTube teria Instagram. Mas gente que faz stream ao vivo de pessoa, eu acho que é interessante ter um Instagram e fazer uma marca, mostrar quem é você, ser honesto, um perfil público assim. Eu fiz um Twitter, porque é legal eu ter a coisa de comentar, por exemplo, se eu vou atrasar a live, se eu quero postar algum vídeo no YouTube, se eu quero fazer uma coisa assim. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue ter um alcancezinho maior dentro da comunidade. Eu conheci outros VTubers no Twitter e outros streamers também. Obrigada, Real, por você me fazer pensar aqui quanto ao meu objetivo. Então surgiu a dúvida agora. Se você acha que perdeu seu objetivo por um período, por exemplo, interação, como você acha que poderia recuperá-lo? Então, é o seguinte, Mirelle. Você, ao lembrar seu objetivo, você vai atrás dele. Que nem eu trouxe aqui, a gente tem que focar no conteúdo e não no número de viewers. Quando a gente acha o nosso objetivo de novo e começa a direcionar o nosso conteúdo para aquilo, os viewers voltam naturalmente. Por exemplo, seu conteúdo é interação. Você não consegue interagir com o chat se não tem um chat, é lógico. Mas você pode começar a fazer live de monólogo, inicialmente. Por exemplo, aqueles vídeos antigos de vlog que tinha, quando o Felipe Neto, antes de fazer coisas esquisitas, ficava falando do dia dele, xingando alguma coisa assim. E aí você coloca algum título que chame as pessoas para conversa. Aí quando a pessoa entrar, você inclui ela na conversa. A partir disso, você vai recuperar o seu objetivo. Porque você tem que identificar que tipo de streamer você é. Eu sou o tipo de interação. Eu gosto de conversar com o chat. É a minha parte favorita. Se eu for fazer outra coisa, não vai dar certo. Por exemplo, você trouxe no seu Insta, você posta seus desenhos. Se você fosse virar um streamer, ia ser interessante você usar seu Insta se você fosse um streamer de arte. Que aí você mostrava suas conclusões e seus desenhos antigos. Não uso Twitter porque não sei mexer. Eu também tinha isso, Kabut. Mas eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo a prática. Oi, Mi! Oi, Ti! Eu sempre pensei no Serafim na hora também. Não é coisa aleatória. Faz sentido ter um botão que não funciona. Faz sentido. Que bom, eu gosto de você vindo na minha live pra virar parte da rotina. Sem problema, Mirelle. Eu passei por isso também. Eu sei que a coisa que eu gosto de fazer é interagir com o chat, mas eu andava sem assunto.
Então eu tive que procurar coisas que eu conseguia pra poder gerar novo conteúdo. Eu ainda não apliquei, mas o chat pode ajudar você até fisicamente, com água, ajeitar a coluna. Sim, Pluto, mas tem gente que usa isso já pra sacanear. Então é o tipo de dica que eu acho bacana a gente mencionar, mas não é o tipo de coisa que a gente aprofunda no assunto, sabe? É o tipo de coisa de mais dê recursos pro seu chat interagir com você. Pode ser o ajeitar a coluna, pode ser o beber água, pode ser o mandar um emoji com ele aparecer aqui na tela, pode ser música no donate, esse tipo de coisa. Os assuntos da minha live vão ser histórias da minha vida. Isso é ótimo, Herve. É um ótimo assunto. É um conteúdo que é só seu e ninguém mais pode produzir. Já parou pra pensar nisso? Um conteúdo 100% exclusivo. Se você tenta fazer alguma coisa de um jogo, sei lá, como passar da fase X, é quase que não exclusivo. Qualquer um pode fazer uma live disso. Mas uma live de como roubaram meu cachorro quando eu tinha 6 anos e eu recuperei ele, aí já muda o assunto. Como foi o dia que queimaram a fiação da escola, só você pode fazer a live disso. Você e os outros alunos da escola, você parar pra pensar. Mas é um conteúdo muito mais exclusivo. É muito mais seu. É uma questão muito mais individual. O que é interesse. Interessante. Mas é isso, gente. Eu meio que era mais ou menos esse o foco da escolinha do streamer. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir perguntando. Eu vou abrir o Kukoro, que é um jogo que o chat joga, justamente por causa dessa vibe que eu tô falando, de interação do chat, etc. Mas acho que o foco da gente lembrar de fazer live são esses. Highlights da live foram programação, pra você ter uma comunidade e você conseguir usar a Twitch ao seu favor. Lembrar que seus chats são pessoas, então você não vai ficar pedindo dinheiro. É isso. Esses são os focos. Os 2 focos principais na hora de fazer live.